Sete Vidas de Leia acabou de chegar na Netflix. Vamos comentar tudo o que aconteceu nessa primeira temporada. E a série já começa ali da gente entendendo um pouquinho sobre a Leia. Ela não anda bem, inclusive ela não tem vontade de viver. E ao longo da temporada a gente entende o porquê disso. Ela não tinha motivação, não tinha sonhos, não tinha uma boa relação com os pais, especialmente com a mãe dela. E tudo isso fez com que ela não tivesse essa vontade de continuar viva. Realmente ela estava num ponto extremo quando ela acha aquele corpo que mais tarde ela descobre que é do Ismael. E então começam essas viagens aonde ela vai para 1991 e entende um pouco melhor do passado dos pais dela, do próprio Ismael, e ela quer impedir a morte dele. E o que eu achei de mais interessante na série, com certeza, é ver que às vezes a gente vê alguém ali popular, a gente olha para uma pessoa, até mesmo para os nossos pais, mas não sabemos como foi a vida deles, ou o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa passa muitas vezes na casa dela, e a série mostrou muito isso de várias formas. Começando aí pelo próprio Ismael, a Leia percebe que ele estava vivendo muito semelhante a ela, então ela cria uma certa identificação com ele. Ela percebe que ele também não se sentia muito motivado, não gostava da vida que ele estava levando, então ela cria essa certa conexão. E eu confesso para vocês que eu até achei meio que aleatório, assim, ela se apaixonar por ele meio que tão rápido e sem motivo, mas eu acho que isso ficou aí meio que justificado por essa ligação que eles tiveram. Ela entendeu os sentimentos dele e ela cria essa conexão com ele. Em seguida, ela começa a voltar como outras pessoas, e isso parece meio que sem sentido até a gente chegar no final e ela perceber que essas pessoas em que ela entrou estavam conectadas, pois todas estavam juntas no dia em que o Ismael morre e todas elas carregavam a culpa pela morte dele. Então ela percebe que foi por isso que ela entrou naquelas pessoas em específico. Eu achei bem interessante quando ela esteve no Pierre, por exemplo, que sempre era ali o cara meio que popular, agressivo, né? Era um grande rival também do Ismael. E quando ela esteve nele, ela viu um outro lado dele, inclusive viu a relação dele com o pai, da onde vinha toda aquela agressividade, o que ele passava em casa e como que na verdade ele era infeliz. Então foi interessante ver esse outro lado. Isso também aconteceu muito quando ela entra na Sandra, que sempre aparecia ali no colégio, bela, esbelta, como uma pessoa popular, como se não tivesse problemas, e na verdade ela vivia uma vida bem pesada na casa dela. E, inclusive ela estava passando por um momento bem complicado após descobrir de sua gravidez. Então quando ela entra nessas pessoas, ela tem uma outra visão, porque de primeiro momento parecem pessoas ali em que não tem nada errado na vida delas e que só às vezes são más com outras pessoas, são snobs, e na verdade ela entende o motivo por trás disso, o que está acontecendo na vida dessas pessoas. E depois, mais pra frente, tudo faz sentido do porquê ela entrou nessas pessoas especificamente. Ela também esteve aí na Patrícia, que também parecia bem aleatório, mas depois também faz sentido por ela estar no grupo, e descobre que ela tinha um certo envolvimento com o Ismael, algo que ela se aproveita já que ela cria essa conexão com ele. E ela também esteve presente nos pais delas. Com a mãe dela, ela já tinha ali uma relação um pouco conturbada e isso piora bastante. Ela acaba culpando a mãe dela por tudo, acha que a mãe dela é o motivo de tudo, e quando ela volta pro passado, ela até pensa que a mãe dela tinha alguma coisa com o Ismael e descobre que não, mas aí ela acaba descobrindo uma traição da mãe dela no presente, o que magoa bastante ela revela isso pro pai dela e fica super do lado da mãe dela, culpando ela por aquele relacionamento fracassado com o pai, até pelas coisas do passado. Então ela cria essa rivalidade com a mãe e as coisas ficam bem tensas na casa dela. A mãe dela chega a sair de casa e é um momento bem conturbado. E por fim ela entra também no pai dela, que eu acho que foi o momento mais interessante da série, porque até então as coisas estavam um pouco previsíveis, e é quando começam as grandes reviravoltas, porque quando ela entra no Stefani, ela descobre que na verdade a mãe dela não era uma vilã da história. O Stefani, ele tinha uma paixão pelo Ismael, ele não gosta de mulheres, mas ele tinha medo de revelar isso. Então ela volta naquela intenção de consertar a relação dos pais, de arrumar o passado, e percebe que não é bem assim, que na verdade o pai dela vivia com essa opressão dentro dele, essa tristeza, porque ele não conseguia revelar para as pessoas quem ele realmente era. Então ele tinha essa paixão pelo Ismael, ela descobre isso, e eu acho que é um momento bem chocante ali, porque ela percebe que se ela voltasse
e mudasse o passado, ela poderia não ter a vida. Porque nessas voltas dela ao passado, ela descobre que cada movimento que ela faz lá influencia no futuro. Quando ela foi o Pierre, ela fez com que ele ficasse com a Jennifer, e aí no futuro ela percebe que a Jennifer não se casou, não teve a filha dela e tudo mais. Então ela percebe como que as atitudes dela podem influenciar no futuro, e a partir daquele momento, quando ela volta no passado, ela tenta não interferir tanto assim nas coisas. E naquele momento ela tem que tomar uma decisão, porque afinal de contas, se ela fizer o pai dela não ficar com a mãe dela, ela nunca nasceria, né? Ou seja, se o pai dela ficasse com o Ismael, ou então se revelasse, né? Revelasse que gosta do Ismael, ele não poderia ficar com a mãe dela. E, consequentemente, ela não nasceria. Então, meio que ela tem que escolher ela ou o Ismael. E, de princípio, ela pensa que vai escolher ela. Mas quando ela vem ali novamente como o Ismael, ela acaba tomando essa decisão. Então, para mim, naquele momento em que ela se torna o Stefani, é um momento muito importante, porque tem várias reviravoltas nesse momento. Ela descobre que o pai dela era apaixonado pelo Ismael e que ele gosta de homens. Então ela percebe que o casamento dele com a mãe dela, Karine, não dava certo por isso. Ele nunca amou a mãe dela dessa forma. Eles se amavam como melhores amigos, mas eles não se amavam dessa forma. E consequentemente foi por isso que a Karine traiu ele, porque a mãe dela sabia, gente, que o pai dela gostava do Ismael, era apaixonado por ele, que ele era gay. E mesmo assim ela esteve com o Stefani, esteve ao lado dele, e isso ocasionou a traição. Até no momento em que a Leia revela dessa traição, a mãe dela fala pro Stefani: você sabe por que eu fiz isso? Então ela sabia da verdade. Os dois não tinham um relacionamento bom ali como marido e mulher, só que a Leia não sabia disso e julgou muito a mãe dela. Então é muito interessante quando ela volta e percebe que, apesar dela conhecer partes da história, ela realmente não conhecia os pais dela, não sabia da verdade sobre tudo, não sabia que o pai dela era apaixonado pelo Ismael, a dor que ele sentia por esconder isso, por ele ser gay, né, e não revelar isso. Não sabia que a mãe dela, na verdade, não era a vilã da história. Na verdade, ela era uma mocinha, né? A mãe dela, mesmo sabendo de tudo, ela ficou com o Stefani, ficou ao lado dele, o protegeu, o amou. Então, ela meio que abriu mão do futuro dela, dos sonhos, tudo para poder ficar ao lado dele. Então, a mãe dela, na verdade, era aí a mocinha nessa história toda, e ela se arrepende de ter julgado ela. E além dela descobrir isso, bem ali no final, quando ela volta como o Ismael novamente, ela descobre porque ela voltou nessas pessoas, era o grupo que estava com o Ismael e o que aconteceu naquela noite, né? O Stefani, ele ficou muito exaltado, eles também estavam alterados, ele pegou uma arma ali e ele pensa em tirar a própria vida naquele momento, por se sentir tão mal de amar o Ismael, aquele amor não retribuído, ao mesmo tempo aquele constrangimento de revelar que ele é gay. Então ele se sente tão mal com tudo aquilo que ele pensa em tirar a vida. E é o momento que a Karine intervém e acontece o acidente. Só que ela consegue pular na água como o Ismael e ele não morre. Só que os pais dela, as pessoas que estavam ali, sempre pensaram que eram responsáveis pela morte dele, por isso carregavam aquela culpa. E aí ela percebe porque que a mãe dela e o pai dela evitavam de falar do Ismael, porque que eles carregavam essa culpa tão grande, porque eles sempre acreditaram que quando o Ismael caiu ali na água, ele morreu com um disparo que foi dado pelo Stefani. Então todos eles carregavam aquela culpa muito grande pela morte do Ismael, por isso não falavam dele, e até mesmo por isso a Karine ficou ao lado do Stefani, apoiando ele em meio àquela dor que ele sentia. Ela abriu mão ali do futuro dela para estar com ele. Então ela percebe mais uma vez o quanto a mãe dela foi forte, e foi aí meio que uma mocinha em toda essa história, apoiando o pai dela, e também como os dois estavam sofrendo, o pai dela, a mãe dela e todas aquelas pessoas ali. Então ela tem um olhar diferente dessa situação. Mas ela sabe que o Ismael não morreu naquele momento, ele caiu na água e depois, na verdade, é o Jonathan ali que tem o papel de matá-lo, o irmão da Sandra. Só que ela consegue impedir isso. Ela sabe que ele era um bom rapaz e que estava sendo influenciado naquele momento, e ela consegue convencer ele a não fazer isso, mesmo ela sabendo que aquilo era determinante, porque afinal de contas, se o Ismael ficasse com o Stefani, ou então até mesmo pelo Stefani se revelar gay e acabar com o relacionamento com a Karine, ela nunca nasceria. Então ela sabia que estava correndo esse risco, e mesmo assim, naquele momento, ela salva o Ismael. Ela o amava já, né? Como eu disse, eu acho meio que repentino aí demais que ela criou essa conexão tão grande com ele em poucos dias, e é meio que do nada, mas tudo bem, né? Vamos relevar isso.
mas ela já o amava tanto que ela não conseguia pensar nele morrendo naquele momento e ela escolhe salvar a vida dele. E depois é muito bonito quando ela aparece ali e abraça o Stefani, né, e a Carine e tudo mais, porque ela tira todo aquele peso daquelas pessoas que viveram amarguradas por anos pensando que teriam matado ele. Então ela conserta as coisas naquele momento em que ela aparece para eles e tudo muda a partir daquele momento, já que essas pessoas carregaram essa culpa por tanto tempo e ali ela faz com que o Ismael não morra e apareça para todos eles. E aí o Stefani revela que realmente gosta de homens, termina o relacionamento com a Carine, que decide viajar. E aí, antes que ela acorde, né, ali ela como Ismael, ela escreve para ele sobre ela, Soleia e tudo mais que aconteceu. É claro que é meio que uma loucura. E a gente tem no final o Ismael conversando com o irmão dele, que fala, quando você apareceu aqui dizendo que era uma menina do futuro. E aí, tchan, tem aquele fim, né, meio que chocante ali. E agora? Ele vai tentar salvar ela? Ele vai tentar consertar as coisas agora para que ela viva? Como vai ser isso? Ele vai fazer viagens, né? Como que vai ser isso dali pra frente? E uma personagem que eu preciso comentar aqui também, gente, é a Romane. Eu achei ela sensacional, porque pensa, sua melhor amiga chega pra você e fala que está fazendo viagens quando dorme, vai pra 1991 e toda vez tá no corpo de uma pessoa, no corpo do próprio pai, no corpo da própria mãe. E ela, mesmo sem saber se aquilo é uma loucura, se é verdade, ela fica do lado da Leia o tempo inteiro. Ela escuta tudo, ela aceita ir com ela nas loucuras, vai atrás da Patrícia, vai com ela onde ela quer ir, então ela acompanha ela apoia ela mesmo sem saber o que ela está passando, que loucura que ela está vivendo, e depois ela entende que é realmente verdade, mas antes mesmo dela saber isso, ela fica ao lado da Leia, ela escuta ela acompanha ela em tudo, então realmente eu acho que ela foi uma amigona ali pra Leia, e inclusive quando as duas discutem logo após elas verem a Patrícia, ela fala sobre a preocupação com a Leia, pra você ver que ela estava preocupada em se mudar e a Leia ficar sozinha, o que ela ia fazer da vida dela, porque ela sabia que a Leia não estava bem e não queria que nada acontecesse com ela. Então, realmente, eu acho que ela foi uma amigona, então foi uma personagem que eu gostei bastante nessa temporada. De uma maneira geral, né, gente, é uma série que você tem que relevar muitas coisas. Eu vou dizer que eu não achei uma série impressionante, é só ali meio que no final mesmo que veio a me surpreender, mas no geral as coisas eram meio que previsíveis e até muitas coisas aí dava para descartar. Não tem tanta investigação e tanto suspense assim, não é tanto o meu estilo de série, mas no geral eu acho que deu para surpreender no final. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam, vocês gostaram, não gostaram? Vocês tipam aí a Leia e o Ismael, o que vocês acham que vai acontecer daqui pra frente com essas pessoas, com o Ismael, o que vai ser dessa história? Deixa tudo nos comentários. Se você quer ver mais vídeos como esse ou de séries como essa, não esquece, é claro, de se inscrever no canal para você não perder nada. E se você gostou desse vídeo, ou então se você gostou da série, deixa aí o seu joinha para divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Então é isso, galera. Tchauzinho!